um ato brutal quebrou o silêncio e desfez a sensação de segurança que por décadas havia reinado. Aquela era uma noite comum de verão, quando uma mãe dedicada, conhecida e querida por sua comunidade foi encontrada sem vida dentro da pequena mercearia onde trabalhava. O cenário era chocante e não havia nenhum sinal de roubo, nenhuma testemunha e nenhuma explicação aparente. O que teria acontecido com Linnea Graham? Quem poderia cometer um ato tão terrível contra uma mulher que só buscava sustentar os filhos? Mas será que Linnea era mesmo essa mãe dedicada que todos acreditavam ser? Por 20 anos, esse mistério assombrou a cidade de Superior, até que a ciência, aliada à persistência de novos investigadores, começou a desvendar o segredo sombrio que havia permanecido enterrado no passado. Felizmente, o verdadeiro responsável por tirar a vida de Linnea foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. A mercearia Lee's Grocery era considerada uma parte importante da pequena comunidade de Superior, em Wisconsin. Diversos membros da família Graham haviam trabalhado ali ao longo dos anos, pois viviam ao lado do local. Aquele estabelecimento era uma mercearia típica de cidade pequena. Durante a década de 1980, Linnea Graham trabalhava na loja. Linnea Louise Anderson Graham nasceu em 9 de abril de 1935. Em 86, ela estava com 51 anos de idade, era divorciada e tinha 4 filhos. Ela trabalhava na mercearia já há muitos anos e, apesar do estabelecimento já ter sofrido muitos assaltos, nenhum deles tinha caráter violento. Mas, no dia 9 de agosto de 1986, tudo isso mudou. Naquele mês, no condado, estava acontecendo uma feira com várias atrações. O filho de Linnea, Roger, de 17 anos, havia ido à feira do condado e voltou para casa por volta das 2 da manhã. Ao chegar, ele notou que a mãe não estava em casa. Como já era muito tarde para o horário de fechamento da loja, ele saiu e caminhou até a mercearia, olhou pela porta de vidro e imediatamente viu a mãe, caída de bruços, logo atrás da porta. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Linnea Graham sem vida, deitada em uma poça de sangue. Linnea tinha ferimentos graves na cabeça e no rosto. O motivo do acontecimento não parecia ser roubo, pois nada havia sido levado do caixa nem de sua bolsa. Também não havia sinais que indicassem motivação sexual, nem vestígios em suas roupas ou corpo que apontassem para esse tipo de ato. Tudo aquilo se tratava aparentemente de um assassinato sem outro elemento associado. Cogitava-se, no entanto, a possibilidade de alguém ter entrado com a intenção de roubar, mas ter sido assustado por um transeunte, cliente ou até mesmo por Linnea. Segundo a família, Linnea não possuía inimigos conhecidos. Reforçava-se que Superior era uma cidade pequena e um ato brutal como aquele até podia ser comum em grandes metrópoles, mas não em Superior. Como mencionado, estava acontecendo uma feira no condado e essa atraía muitos visitantes. Os investigadores começaram a cogitar a possibilidade de que a feira do condado pudesse ter alguma relação com o ocorrido, já que nessa época costumava haver um aumento de pequenos delitos. Alguns consideravam plausível que alguém vindo da feira tivesse cometido o ato. Com poucas pistas e nenhuma testemunha, os investigadores tinham pouco com o que trabalhar. Porém, um detalhe chamou a atenção. Ao entrarem na loja, os policiais notaram que no chão havia algumas pegadas. Seria possível que aquelas marcas levassem os policiais diretamente até o verdadeiro culpado? As pegadas foram fotografadas como evidência e também foram recolhidos alguns itens, entre eles um martelo encontrado na cozinha da casa de Linnea,
os sapatos que Roger usava quando encontrou a mãe e também uma jaqueta que estava em seu quarto. Linnea Graham enfrentou uma vida difícil. Após o divórcio, ela criava sozinha seus 4 filhos e trabalhava arduamente para sustentá-los. Mesmo assim, os filhos guardavam memórias afetivas da mãe. Um deles relatou que, quando tinha cerca de 8 anos, viu a mãe se arrumar com maquiagem e tudo para sair. Ele havia deixado uma pistola de água no gramado e pegou então no brinquedo, apontou para ela, salpicou água, o que estragou todo o seu visual. Ele pensou que levaria uma bronca, mas ao contrário, ela correu atrás dele, o agarrou na grama molhada, pegou a mangueira e os dois acabaram rindo, completamente encharcados. Uma situação que poderia ter terminado mal, acabou se tornando uma lembrança feliz. Atenção que eu não posso deixar de mencionar esse fato. Este foi um relato que eu encontrei num documentário feito sobre os fatos que serão aqui narrados, onde Linnea foi caracterizada como uma mulher doce e mãe amorosa. Mas, ao pesquisar mais a fundo em alguns fóruns, eu encontrei informações que contradiziam essa personalidade. Na verdade, há relatos sobre Linnea que fizeram meu estômago revirar. Fique até o fim do vídeo para saber dessa história por completo. Quanto ao ocorrido, tanto para a família quanto para a polícia, a forma como tinham tirado a vida de Linnea era algo difícil de compreender. Aquele fora um ato dramático, substancial, horrível e grotesco. O corpo de Linnea foi submetido a uma análise pós-mortem, através da qual o médico legista verificou que tinham sido proferidos mais de 15 golpes, o que indicava um ato feito em um surto de raiva. Assassinos aleatórios raramente demonstram esse nível de empenho ou brutalidade, sendo mais comum esse tipo de violência ocorrer em situações envolvendo relações pessoais entre vítima e autor. Cogitava-se, portanto, que o ato pudesse ter sido cometido por alguém próximo, talvez um membro da própria família. Inicialmente, todos foram tratados como suspeito. O filho mais velho de Linnea foi interrogado sobre seu paradeiro naquela noite e precisou apresentar comprovações que atestassem o seu álibi. Dos 4 filhos de Linnea, apenas Roger ainda morava com ela. Ele alegou que no momento do ocorrido estava na feira. Os seus 3 irmãos apresentaram álibis sólidos. Assim, os investigadores voltaram a atenção para o ex-marido de Linnea, considerando que o divórcio entre Linnea e Jerome Graham havia sido conturbado. Ele chegou a ser considerado um possível suspeito. No entanto, Jerome estava a mais de 1.200 quilômetros de distância, em Ohio, na noite do crime, e seu álibi foi confirmado por outras pessoas. No início, a polícia esperava que as pegadas ensanguentadas encontradas na loja levassem até o paradeiro do verdadeiro culpado. Porém, descobriu-se que elas pertenciam a Roger. Dado que a mãe jazia em uma poça de sangue, era natural que as marcas coincidissem com os sapatos dele, que esteve no local e correu até ela após vê-la ali deitada. Como mencionado, Roger possuía um álibi. Ele esteve na feira com amigos até as 2 da manhã. E essa afirmação foi confirmada pelos amigos do jovem de 17 anos. Quando entrevistado pelos policiais, Roger disse que apenas se lembrava de estar na feira, consumindo álcool e entorpecentes, e que após isso encontrou o corpo da mãe. Durante as investigações do caso Linnea Graham em 1986, a polícia seguiu diversas pistas na tentativa de identificar o responsável. 3 meses após o caso ter esfriado, uma nova possibilidade surgiu quando, a cerca de 290 quilômetros da cidade de Superior, em Eau Claire, o jovem Steve Hanson, de 19 anos, foi preso por espancar um homem até a morte usando um martelo. A semelhança entre os 2 casos chamou imediatamente a atenção dos investigadores. Ambos envolviam o uso de um martelo, um método incomum e extremamente violento, o que lançou suspeitas de que poderia haver uma conexão entre ambas as situações. Os detetives começaram a considerar a hipótese de que Steve Hanson poderia ter sido o autor do assassinato de Linnea Graham, especialmente quando descobriram que ele conhecia Roger Graham. Os 2 pertenciam ao mesmo círculo social e, segundo relatos,
teriam usado drogas juntos em várias ocasiões. Essa ligação pessoal entre Hanson e o filho da vítima gerou novas especulações. Teria havido um desentendimento entre os dois? O crime seria uma retaliação, possivelmente motivada por dívidas ou disputas ligadas ao uso de entorpecentes? Os investigadores passaram a explorar essa linha de investigação com mais profundidade, interrogando amigos em comum e buscando por qualquer indício de envolvimento de Hanson no caso Linnea Green. No entanto, as suspeitas começaram a enfraquecer quando Steve Hanson, já sob custódia, confessou o homicídio ocorrido em Eau Claire, mas negou qualquer envolvimento no caso Linnea. Além disso, ele afirmou ter um álibi para a noite do crime na cidade de Superior, e esse álibi foi confirmado. Embora Steve mantivesse laços com a cidade e com Roger, no momento do assassinato de Linnea Green, ele estava comprovadamente em outro lugar. Diante dessas confirmações, a polícia precisou descartá-lo como suspeito. Com todas as pessoas próximas de Linnea tendo sido excluídas da lista de pessoas de interesse, principalmente com base nos seus álibis, os detetives tentaram encontrar alguma pista que os levasse a um suspeito que fosse fora do círculo de convívio de Linnea. Entretanto, o tempo foi passando e nenhuma nova informação surgiu. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. O caso de Linnea permanecia entre os arquivos da polícia, entre muitos outros casos não solucionados. A sua família já tinha perdido as esperanças de que algum dia o algoz de Linnea pudesse ser identificado. Entretanto, tudo estava prestes a mudar, graças ao DNA. Em 2004, os investigadores decidiram revisitar o caso e analisar as evidências com as tecnologias que não estavam disponíveis na época do ocorrido. Ao longo de 20 anos, as técnicas forenses evoluíram de forma impressionante, incluindo as técnicas de análise de DNA. Os itens coletados na cena e armazenados como evidência foram enviados ao laboratório de genética forense para serem processados. Dentre os objetos estava a jaqueta jeans encontrada no quarto de Roger Graham na noite do ocorrido, além do martelo com cabo de madeira recolhido na cozinha da vítima e os sapatos que Roger usava ao encontrar o corpo da mãe. Com o uso de microscópios de alta resolução e técnicas modernas de biologia molecular, os analistas iniciaram um novo exame detalhado nas peças. Na jaqueta, foram identificadas pequenas manchas invisíveis a olho nu, algumas com características compatíveis com respingos de sangue de alta velocidade. Nos sapatos, os analistas localizaram vestígios semelhantes. Já nas ranhuras do martelo, encontraram traços diminutos de material biológico. Todas essas amostras foram submetidas ao processo de extração de DNA. Após a extração, foi possível extrair um perfil genético. O passo seguinte consistiu na comparação entre o perfil genético obtido através das amostras criminais e o perfil genético de Linnea Graham. Aqui não fica claro como eles obtiveram o perfil genético de Linnea. Uma das possibilidades é obter o perfil através de uma amostra de referência que foi recolhida de seu corpo e armazenada. Uma alternativa a essa abordagem é recriar o seu perfil genético através de indivíduos diretamente relacionados a ela, como por exemplo os seus filhos, que possuem metade do material genético de Linnea e a outra metade de Jerome. O ponto aqui é que foi feita uma comparação entre o perfil genético obtido através dessas amostras criminais e o de Linnea, e o resultado indicou uma correspondência exata. O DNA presente na jaqueta, nos sapatos e no martelo era, sem dúvida, o de Linnea.
Em 2004, graças ao DNA, não era mais necessário visualizar a amostra para identificá-la. Quando o DNA do martelo foi testado e confirmou ser de Línia, aquele martelo passou a ser considerado a provável arma do crime, o que representou um avanço significativo no caso. O martelo foi encontrado na casa de Línia Graham e Roger Graham. Em seguida, os investigadores analisaram uma jaqueta jeans apreendida no quarto de Roger na noite do ocorrido, embora ele não estivesse usando a peça quando a polícia chegou. No braço direito da jaqueta, os analistas encontraram pequenas gotículas de sangue caracterizadas como respingos de alta velocidade, diferentes de uma simples gota ou mancha de sangue. Se alguém apresenta essas manchas de impacto de alta energia, essa pessoa ou deu os golpes ou estava muito próxima quando a vítima os levou. Dentro da jaqueta, mais sangue com um padrão de contato ou de mancha foi encontrado. Os investigadores presumiram que o martelo sujo, após ter sido usado em Línia, teria sido colocado no bolso da jaqueta para ser retirado do local. Nos sapatos examinados também foram encontradas 2 pequenas manchas de sangue, menores que 1 milímetro, compatíveis com respingos de alta energia. O DNA do sangue encontrado na jaqueta e nos sapatos de Roger era o da mãe dele. Diante disso, uma pessoa com esse tipo de evidência tinha que estar presente ou muito próxima ao local no momento do ocorrido. A polícia confrontou Roger Graham com as novas provas. Muito tempo havia se passado desde 1986 e, nessa altura, Roger já era pai de 2 adolescentes. Durante a entrevista, os policiais apontaram as evidências e disseram que elas indicavam que Roger era o responsável por tirar a vida de sua própria mãe. Essa era uma afirmação forte. Esperava-se que alguém falsamente acusado de assassinar a própria mãe reagisse de forma veemente, talvez ficando agressivo, gritando ou se retirando. Mas Roger não fez isso. Os investigadores perguntaram novamente o que havia acontecido naquela fatídica noite. Dessa vez, Roger mudou a versão dos fatos e afirmou ter discutido com sua mãe por volta das 22 horas antes de sair para a feira do condado e que havia lhe pedido dinheiro. Quando questionado se lembrava de a mãe estar bem quando saiu, Roger respondeu que sim, o que foi um grande avanço na entrevista. Ali estava um homem que afirmou ter deixado a sua mãe bem e a encontrado sem vida horas depois. Mas as evidências não corroboravam essa versão dos fatos. Pela primeira vez, a polícia tinha um possível motivo. Roger revelou que naquela noite a mãe se recusou a lhe dar dinheiro. Mesmo sendo pressionado pelos policiais e, mais que isso, pelo peso das evidências, Roger continuou negando que tirou a vida de sua mãe. E como eu já disse, fique até o final, pois esse caso tem uma revelação surpreendente. Novos testes de DNA e avanços na genética forense revelaram o que aconteceu na noite em que a vida de Línia Graham foi tirada. De acordo com a promotoria, os eventos daquela trágica noite aconteceram da seguinte maneira. Roger, o filho de Línia, que naquela altura tinha 17 anos de idade, estava com amigos, bebendo e usando entorpecentes. Ele admitiu que por volta das 22 horas foi à mercearia, onde sua mãe estava trabalhando, para pedir dinheiro para ir à feira do condado. Os promotores supõem que Línia recusou o pedido, provavelmente por saber que ele usaria o dinheiro para comprar bebidas e mais entorpecentes. Além de lhe negar o dinheiro, ela também o impediu de pegar o carro da família. Essa situação tensa fez com que os dois iniciassem uma discussão. Roger perdeu o controle, pegou um martelo na caixa de ferramentas e golpeou a mãe repetidamente. A força dos golpes causou respingos de alta velocidade que ficaram depositados na jaqueta jeans de Roger, especialmente na manga direita, no cabo do martelo e também em seus sapatos. Ele escondeu o martelo dentro de sua jaqueta, momento no qual esse deixou no tecido marcas de contato. Ao sair da mercearia, Roger trancou a porta da frente e voltou para sua casa. Em casa, ele lavou o martelo, tirou a jaqueta e depois
como se nada tivesse acontecido, foi encontrar os amigos na feira do condado. Quando retornou por volta das 2 da manhã, ligou para um número de emergência para denunciar que havia encontrado o corpo de sua mãe no chão da mercearia. Os promotores acreditam que naquele momento, Roger não estava em seu perfeito juízo e, devido ao uso de álcool e entorpecentes, ele não tinha total controle sobre as suas faculdades. Roger era um garoto frustrado, irracional e perturbado sob influência de álcool e entorpecentes. Muitos acreditam que, em seu estado normal, ele jamais teria considerado machucar a mãe ou qualquer outra pessoa. Foram necessários 20 anos para que a genética forense evoluísse o suficiente para não apenas identificar as partículas microscópicas na jaqueta, nos sapatos e no martelo, mas também atribuir essas evidências biológicas a Linnea Graham. Durante todos esses anos, a vida de Roger foi marcada pelo abuso de drogas, disfunção e divórcio. Ele esteve diversas vezes internado em clínicas psiquiátricas, centros de desintoxicação e reabilitação. Roger poderia ter fugido e talvez escapado da justiça, mas não. Ele continuou vivendo na cidade de Superior. Entretanto, diante das provas forenses, principalmente a evidência de DNA, Roger viu que não havia mais como fugir. Diante da possibilidade de passar por um longo processo de julgamento, onde detalhes do ocorrido seriam explicados publicamente na frente de sua família, Roger confessou. Ele se declarou culpado por assassinato em segundo grau e foi condenado a cumprir uma pena de 15 anos. 15 anos por tirar a vida da mãe usando um martelo. Agora, eu vou expor aqui alguns fatos que não são mencionados na maior parte dos relatos sobre esse caso e que foram revelados durante o julgamento. Roger estava há um mês de completar 18 anos, quando foi até a loja onde sua mãe trabalhava e a atingiu mais de 15 vezes com o que depois foi revelado ser um martelo. O que grande parte dos relatos sobre o caso não revelam é que Roger foi considerado suspeito e mantido sob custódia durante 3 dias. No tribunal, a defesa de Roger pediu ao júri para não julgar aquele homem que estava ali na frente deles, um homem de 38 anos de idade, mas sim o jovem de 17 anos, pois era ele quem estava sendo acusado. Roger declarou-se culpado da acusação de homicídio em segundo grau e a pena máxima que ele poderia ser condenado era 20 anos de prisão. A defesa pediu que a sua pena fosse reduzida e que fosse considerado o fato de que Roger esteve 440 dias preso enquanto aguardava pelo julgamento. Nesse momento, a defesa chamou ao tribunal uma testemunha de grande peso, Linnea Miller, a irmã de Roger e filha de Linnea Graham. Ela sentou-se no banco das testemunhas em defesa de seu irmão. Ela disse: "O Roger já pagou a sua dívida por completo." E acrescentou que Roger também era uma vítima. Ela complementou: "De uma vez por todas, nos deixem ter paz e colocar de lado toda a raiva não resolvida e todos os abusos ocorridos na família Graham. Isso porque, segundo relatos, Linnea abusava de seus filhos. E quanto a Roger, é dito que ela inclusive o abusava sexualmente." Na audiência de sentença, antes de decidir o destino de Roger Graham, o juiz considerou diversos fatores atenuantes. Ele levou em conta sua idade na época do ocorrido, o fato dele estar sob o efeito de álcool e LSD, além de um histórico de abuso sexual, do qual, segundo relatos, teria sido vítima de sua própria mãe. No entanto, o juiz também ponderou a gravidade dos atos, o tipo de acusação, homicídio em segundo grau, e os antecedentes criminais de Roger Graham, que incluíam invasão de propriedade, roubo e diversas infrações relacionadas ao consumo de álcool. O juiz destacou que, diferentemente de outros casos, havia um histórico claro de comportamentos problemáticos desde o crime, indicando que Roger teve ao longo dos anos uma trajetória de autodestruição. Apesar de reconhecer esse sofrimento como uma forma de punição autoimposta, o juiz concluiu que a pena de prisão era necessária diante da brutalidade do ocorrido.
Roger Graham foi condenado a cumprir uma pena de 15 anos. Sua condenação aconteceu com base na legislação vigente em 1986, o que lhe possibilitaria solicitar liberdade condicional após cumprir 1/4 da pena, o que corresponde a aproximadamente 3 anos e 9 meses, sendo que o tempo máximo que ele cumpriria em regime fechado seria de 10 anos, e após isso sairia em liberdade condicional. Ainda assim, seu defensor público demonstrou frustração com a sentença, questionando sua eficácia. Segundo ele, pela primeira vez em 20 anos, Roger Graham estava pronto para buscar ajuda psicológica, mas em vez disso, foi enviado para a prisão. O advogado não previa recorrer de sua decisão. Durante a audiência, um momento de emoção foi protagonizado pela cunhada de Roger, que leu uma declaração em nome de Robert, irmão mais velho do condenado, que por motivos de saúde não pôde comparecer ao tribunal. A carta dizia: Roger, eu te amei e sempre te amarei. Eu te perdoei há 20 anos. Quando você sair da prisão, eu estarei lá à tua espera. A sentença encerrou oficialmente um caso que permaneceu sem solução por 2 décadas. Para as autoridades e para a família, a decisão do tribunal representou o fim de um enigma doloroso. O promotor resumiu o sentimento geral. É algo tão dramático e trágico, foram muitos anos de um mistério que, na verdade, não era tão misterioso. Era, na verdade, um segredo oculto. Essa investigação se destaca sob vários aspectos, especialmente pela satisfação de ver o trabalho policial inicial reaproveitado e reanalisado com novas tecnologias forenses, mostrando que a justiça, mesmo que tardia, pode ser alcançada. Embora se diga que justiça atrasada é justiça negada, isso não foi totalmente verdadeiro para a família de Roger, que esperou 19 anos para descobrir a verdade, o que foi possibilitado pela ciência. Isso renova a esperança de que casos não resolvidos por muitos anos possam ser solucionados, lembrando que o criminoso pode estar por aí, ciente de que a polícia dispõe hoje de tecnologias modernas, incluindo técnicas de análise de DNA cada vez mais sensíveis e que podem bater à sua porta a qualquer momento. O caso Linnea Graham chegou ao fim após 2 décadas de incertezas, dor e silêncio, mas as marcas deixadas por ele permanecem profundas. A revelação de que Roger Graham teria sido vítima de abuso sexual por parte da própria mãe, segundo a defesa, lançou uma nova camada de complexidade sobre a narrativa, dividindo opiniões e desafiando noções simples de culpa e inocência. Ainda que o ato tenha sido brutal e injustificável, muitos se perguntam se o passado de sofrimento pode, de alguma forma, ajudar a compreender a tragédia daquela noite. E você, o que pensa sobre isso? O suposto abuso sofrido por Roger muda, de alguma forma, a opinião que você tem sobre a culpa dele? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse caso, eu sugiro que você assista a este aqui, cujo link eu vou deixar aqui embaixo. Eu de todo não gosto de ficar interrompendo o vídeo e cortando o fluxo da história, pedindo o seu like. E talvez isso seria mais efetivo se eu dissesse isso logo no início ou no meio do vídeo, que é quando mais pessoas estão a ver. E menos pessoas chegam aqui até o final, infelizmente. Então eu tenho aqui 2 questões para você. Se você gostou desse vídeo, por favor, suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e também compartilhando-o com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. E segundo, se você chegou até aqui, no fim, eu peço que você deixe aqui nos comentários o emoji de um sapato, representando as pegadas que Roger deixou na cena do crime. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu desejo que você tenha um excelente fim de semana e uma semana, e eu espero por você aqui no próximo vídeo.